Olá, nós estamos então na nossa jornada, caminhada no livro de Apocalipse. É claro que esse estudo é um estudo muito sucinto, não é um estudo prolixo, profundo, porque nós deveríamos ter muitas e muitas horas e muitos dias para podermos então aprender um pouco mais, de uma forma mais escatológica, mais reveladora a respeito desse livro. Mas eu prometo que mesmo nessa simplicidade, o interesse do meu coração é que você consiga ter algum aprendizado, pelo menos básico, desse livro. Eu quero deixar bem claro que será um aprendizado básico do livro de Apocalipse. Por quê, pastor? Porque é um livro complexo no sentido de muitas figuras, muitas particularidades especiais que existem dentro desse livro. Então vamos lá. Outra coisa importante é que o inimigo, Satanás, ele não quer que você leia esse livro, porque nesse livro contém revelações tremendas para nós como igreja, eu como igreja, você como igreja. E no vídeo passado eu fiz apenas uma introdução e hoje eu quero falar um pouco do que Cristo glorificado, a visão que João teve do Cristo glorificado, ok? Então eu quero ler o Apocalipse capítulo 1, verso 9 em diante, que diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, possivelmente no domingo, é claro, no dia do Senhor, achei-me em espírito. No espírito, ele foi arrebatado. Houve um arrebatamento dos sentidos dele e ele tem uma visão muito clara. Eu vi por trás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Era para ele então enviar essa carta às 7 igrejas. É óbvio que existiam muito mais de 7 igrejas naquele período, mas quando fala das 7 igrejas, está falando de uma completude de toda a história da igreja, desde a igreja primitiva até a igreja que será arrebatada. E ele diz os nomes dessa igreja e cada nome tem uma particularidade. E aí então, no versículo 12 em diante, ele tem uma visão do Cristo glorificado. É a única vez que nós iremos encontrar na Bíblia, essa descrição do nosso Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque em todo o Evangelho, onde narra a biografia, a história, a vida de Jesus, ali ninguém fala da aparência, se ele era loiro, moreno. É óbvio, como um judeu, nós podemos então pensar na naturalidade do povo judeu, daquela região, da expressão ou da forma que Jesus seria fisicamente falando. Então hoje Jesus glorificado, João, ele tenta mostrar para nós a forma a qual ele tem naquela visão, naquela revelação. Ele diz: voltei-me no verso 12 para ver quem falava comigo. Observa que ele estava olhando para um lado e de repente ele é tomado para um outro lado. O que significa isso? Às vezes na minha vida eu ouço muitas vozes que talvez estejam até adiante de mim, mas perceba que João, ele vira, de repente o que eu estou ouvindo não é o que Deus quer me dizer, e eu tenho que observar e ser atento e me virar para realmente saber que aquela voz vem do Senhor Jesus. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, olha só, 7 candeeiros de ouro, ou candelabros, que representam as igrejas locais. Então essa representatividade das 7 igrejas significa todas as igrejas históricas de todo o período depois de Atos capítulo 2 em diante. E ele então olha entre o candeeiro ou candelabro alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes que chegassem aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como o que chama de fogo. Seus pés eram como bronze polido, como um latão reluzente numa fornalha ardente, em uma voz como o som de muitas águas. Tinham à sua mão direita 7 estrelas, e à sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes.
Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Eu quero parar aqui, então, para nós adentrarmos em cada significado desta visão que João tem de Jesus glorificado. Então, se nós observarmos no verso 12 e 13, quando João ele olha, ele volta para ver quem falava com ele viu 7 candeeiros de ouro. O que isso representa? Representa a igreja na sua totalidade. A igreja possui 2 aspectos, a igreja universal e também a igreja local. E a igreja só pode ser sustentada, né, pelo fogo, pela luz de Deus. E nós observamos aqui que essa referência do candelabro, esse candelabro também tem um significado profundo, porque o candelabro ele é feito de ouro, é uma peça, né, uma peça única de ouro maciço. Então representa que toda a visão de João nos candelabros representa que todos os candelabros eram iguais. Então, aos olhos de Deus, a igreja ela é uma coisa só. Nós, pelos nossos costumes, usos, talvez as nossas tradições, nós diferenciamos a igreja. Pentecostais, tradicionais, históricas, ou então igreja de outros países que não têm o mesmo costume ou tradição como a nossa. Nós a diferenciamos, mas aos olhos de Deus, quando João olha, ele vê 7 candeeiros. E ali, o candeeiro tinha uma funcionalidade, qual era? De iluminar. Então a igreja aqui na terra, conforme Jesus diz que nós somos a luz do mundo, nós devemos, né, iluminar toda a cidade. Então cada igreja tem essa responsabilidade de iluminar a cidade, ou o bairro, ou a rua a qual ela está colocada. E uma coisa importante é que o material que era feito o candelabro era feito de ouro, e isso representa a natureza da glória de Deus. A igreja, ela representa a glória de Deus. Amém, queridos? E no meio desses 7 candeeiros, dessa igreja plena, essa igreja bonita, essa igreja que tem luz, um candeeiro, que era Jesus Cristo, caminhava em meio àqueles 7 candeeiros, ok? No versículo 13, então, fala que esse era semelhante ao Filho do Homem. Isso mesmo, olha lá, semelhante ao Filho do Homem. E o Senhor Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, é claro, no período em que ele esteve aqui na terra. Então, há uma revelação que Jesus Cristo, sendo homem, também era Deus. E o que mais aqui eu quero falar para você é que através do Cristo homem, o que eu quero mais trazer para você é, durante a vida de Jesus aqui na terra, o que me impressiona é o Jesus homem, que teve as mesmas provações ou os mesmos testes que nós estamos tendo. No entanto, Jesus ele não erra, Jesus ele não peca. Olha só que coisa incrível, ele está dizendo para mim, olha, persevera, se mantém firme, que é possível passar por esse mundo sem erros. É claro que nós não estamos conseguindo alcançar essa maturidade desse Deus que se fez carne e habitou. Outra coisa importante para mim nesse capítulo, todavia, precisamos declarar que Jesus Cristo é o Deus homem, não apenas Deus, porque ele é a primícia, o primogênito de Deus aqui na terra. Então ele veio, se fez carne e habitou em nosso meio. Por isso que quando João olha, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Também nós vamos ver ali no versículo 13, né, que ele tem uma vestimenta como que um sacerdote. Qual é a função de um sacerdote? Qual que é a função? De apresentar o pecado ou o erro das pessoas diante de Deus. Essa era a função de um sacerdote. Então Jesus ele é o sumo sacerdote. O autor de Hebreus, escrevendo a carta aos Hebreus, quando ele fala que Jesus Cristo é da linhagem de Melquisedeque, o sacerdócio que não teve início e não terá fim, sem genealogia, ele entra na história de uma forma poderosa. Ele está falando que Jesus também entra na história sendo o nosso sacerdote fiel, o sumo sacerdote que apresenta ao Pai todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Amém? No versículo 13, nós vamos ver ali o quê? Que Jesus, ele tem o quê? Ele tem uma cinta de ouro no peito. O que significa? Significa
fortalecer para o trabalho, e o peito significa amor, cuidado. Como uma mãe pega o seu bebê e traz para o seu peito. Como nós abraçamos os nossos amigos, quem amamos, e trazemos para perto do peito. Então, o trabalho de Jesus, ele fortalece o trabalho com muito amor e muito cuidado. Amém? Versículo 14, diz assim: sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Aqui em Apocalipse está dizendo que o Cristo glorificado, na visão de João, nessa revelação tremenda, esse cabelo branco simbolizava a sua eternidade, a eternidade do nosso Senhor. Então olha que visão, magnífica que João está tendo. Também no verso 14, diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Olhos de fogo, isso mesmo, significa julgamento, que nada está oculto aos olhos de Deus. Todas as vezes que os meus filhos saem, eu falo, olha, os meus olhos não podem seguir vocês, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Olha só que importância. Todas as vezes que você está caminhando por aí, talvez você vai estar longe dos olhos da sua esposa, longe dos olhos dos seus pais, longe dos olhos das pessoas que são seus líderes, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Está sobre a igreja, está sobre aqueles que ainda não fazem parte da igreja. E tudo que está escondido um dia virá à tona. Nada ficará oculto aos olhos de Deus. Versículo 15 diz: seus pés eram como que bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Como os pés de bronze. Na Bíblia, o bronze tem um significado de julgamento. Então ali está mostrando para mim que nós um dia iremos nos apresentar diante de Deus para um julgamento. Tanto nós salvos apresentaremos diante de Deus, uns para receberem galardão, outros pouco galardão e outros muito e outros nenhum tipo de galardão. Então esse bronze, que significa julgamento, representa que todos, inclusive aqueles também que não serão salvos, serão julgados, porque quando eles forem julgados por Deus, eles entenderão por que é que eles tiveram todas as oportunidades possíveis e não aceitaram Jesus como Senhor da vida deles. Versículo 15 também fala que quando João tem aquela experiência, o som que sai de Jesus Cristo é um som como voz de muitas águas. É uma voz que é solene e séria. E lá no Salmo 29 tem uma expressão muito linda: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra, despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor despedaça chamas de fogo. Então ali quando Deus fala, o mundo se abala. Quando Deus fala, há um julgamento, há um juízo, há uma direção, há um encaminhamento, há um destino profético. Às vezes Deus tem falado ao teu coração, Deus tem falado para mim, e às vezes nada é abalado nas nossas entranhas. Quando Deus fala, as fortalezas do inferno, todas elas estremecem. Se nós observarmos avivamentos que aconteceram ali na igreja, a igreja primitiva, as estruturas abalavam quando o Espírito Santo se manifestava. E é importante entender que a voz de Deus, quando ela chega, tem que haver um abalo. A minha vida é totalmente desestruturada para que ela encontre realmente um caminho correto em Deus. Verso 16 diz que ele tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Olha só, quero falar um pouco sobre essas 7 estrelas. O que é uma estrela? Estrela é aquilo que liga o finito ao infinito. Nós olhamos à noite e a estrela está lá. Ela está ligando o que é finito, o que tem fim, ao infinito. E segundo a palavra de Deus, a palavra aqui também, que é definido por essas estrelas, são como que anjos, ou o anjo da igreja, o mensageiro. Então aqui muitos teólogos acreditam que representam os líderes da igreja, aqueles que têm uma palavra do infinito que traz para nós que somos seres finitos, que um dia nós entraremos nessa plataforma de eternidade, ok? Nós não somos eternos,
Nós somos criados para ser eternos. Deus, ele é o único ser eterno nesse universo. Então, entendendo isso, há uma conotação teológica que essa voz, essas 7 estrelas representam os líderes que conseguem trazer uma palavra abrangente, clara e positiva de encaminhamento para a igreja, ok? Então, essas estrelas estão nas mãos do Senhor. Então, se somos líderes que de fato somos seus mensageiros, precisamos estar conscientes que o Senhor quer a gente na mão dele e não nós colocarmos Deus nas nossas mãos e fazer como que Deus seja o nosso marionete. Não funciona dessa forma. Também no verso 16, tendo a boca uma espada de 2 gumes. Olha só a importância disso. Espada de 2 gumes, está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, que tem o poder de trabalhar no mais profundo do ser humano, que tem poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Muitas das vezes as minhas emoções dentro de um culto, ela não é gerada no Espírito Santo, ela é apenas uma emoção da minha alma, do meu psique, entenda isso. E quando isso acontece, eu até esboço algum tipo de reação, as lágrimas rolam, eu me arrepio, mas se não houve mudança de caráter, se não houve mudança de vida, foi apenas o que? Um choro das minhas emoções. Não é um profundo agir de Deus, porque aqui essa faca afiada ela consegue desenvolver uma mudança na nossa vida. E por último, ali no verso 16, como um rosto brilhando como o sol. Rosto brilhando como o sol. É importante falar nisso porque Jesus quer que a gente se pareça com Ele. E olha só que visão que João está tendo. Quando ele olha, o rosto de Jesus brilha e brilha muito. Lembra de Moisés, quando sobe o monte? Isso mesmo. Ele fica um período naquele monte e quando ele desce, o rosto de Moisés brilhava. A glória que era de Deus, quando Moisés passa um tempo com Deus a sós, aquela glória é transmitida, é fundida em Moisés. E isso é muito poderoso. Olha só, e a Bíblia diz que um dia nós seremos semelhante a Jesus Cristo. Nós teremos a glória do Pai. Mas a igreja, ela já deve carregar essa glória. A importância, quando falamos de glória, não falamos apenas de uma luz resplandecente. Falamos da presença dEle, em nome de Jesus. Então eu quero parar por aqui hoje. Nós vamos continuar depois no capítulo 2, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos orar nesse momento. Eu espero que esse estudo te ajudou de alguma maneira a ter um entendimento. Como eu disse antes, ele é um estudo resumido, rápido. Nós vamos passar no livro de Apocalipse rapidamente e se nós fôssemos nos aprofundar, talvez demoraria meses ou até um ano para ter todo esse entendimento do livro de Apocalipse. Oremos então. Pai, que todo esse ensinamento possa encontrar no coração do teu filho uma morada, que possa encontrar no coração dele, ó Pai, um terreno fértil para que germine, cresça e que ele consiga, Pai, realmente ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Amém.